Queria ouvir, inclusive, da própria Miriam e das demais também que sentirem aí de responder. Uma das discussões que nós temos quando a gente se depara aí com essa modelagem toda que nos foi apresentada é a questão da mentalidade ágil, porque uma das coisas assim que a gente vê que foi apresentado ali é assim, as decisões elas não são tomadas, elas são identificadas. E a partir desse lugar a gente já entende que assim, não dá para a gente pegar uma mentalidade ágil, eu não digo a mentalidade ágil na sua pureza, mas como muitas vezes ela é entendida no mercado e aplicada dentro de um sistema quando a gente vê ali essa construção toda. Por outro lado, a gente não pode também ignorar a mentalidade ágil, porque os negócios, o mundo, de uma forma geral, pede isso. Então, a minha pergunta para a Miriam e para todas as demais que também trabalham em modelos mais complexos, dinâmicos e super condizentes com tudo que está por vir cada vez mais aí no mundo dos negócios e do trabalho, é como é possível integrar a mentalidade ágil, aí tão falado nos negócios hoje, com um sistema que respeita os tempos. Bom, essa pergunta é excelente, Cassi. A gente pode conversar porque está associado a do que eu diria que seriam alguns dos desafios, um dos desafios, que é até algo que depois eu gostaria de buscar também a percepção de vocês, do que vocês entendem que seriam desafios para os modelos que vocês vivem, né, no mundo corporativo, este modelo que a gente viu hoje pela manhã. E isso que tu estás trazendo me remete a um dos desafios dentro da organização, dentro da aplicação desse modelo, que é como fazer essa integração, né? E onde que eu vou começar por onde a gente ganha agilidade nesse modelo, tá? O modelo, ele faz com que a gente ganhe agilidade no sentido de iniciativa, de resolução de problemas, de novas ideias, de implantação e implementação de algo que a gente precisa, quando a gente consegue, de fato, fazer com que as análises aconteçam em grupo. No momento que eu, Miriam, fosse buscar, por exemplo, a saída de algo, que eu fosse buscar a resolução de algo, buscar dados, buscar informações sozinha, por exemplo, aqui eu perco um tempo ao fazer isto sozinha. No momento que o modelo da oficial, né, que é o nome do modelo, ele já é formado para que a gente se reúna continuamente em times, então nós não tomamos decisões, a gente identifica decisões e a nossa agilidade ela acontece aí. Então, por exemplo, a gente ganha tempo ao nos desenvolvermos continuamente. Quanto mais a gente se desenvolve continuamente, e quanto mais a gente consegue em times identificar rapidamente o que está acontecendo, vamos pensar aqui, nós 5, se nós fôssemos analisar um tema, nós seríamos muito mais rápidas, nós 5 juntas, do que 2 de nós, por exemplo. Então, o sistema, ele é organizado para que, eu vou usar essa palavra entre aspas, nos obrigue a interagir, né? Faça com que a gente realmente busque a inteligência que está nos outros, as informações que estão nos outros, as experiências das outras pessoas, que pode parecer que a gente está perdendo tempo, né? Que a gente está perdendo tempo para resolver algo. Ah, nossa, precisamos conversar com todas essas pessoas, tem que reunir essas pessoas. Só que a gente vai ganhar tempo, a gente vai ser mais ágil ao fazermos isso. E ao fazermos isso, a gente ganha em desenvolvimento, porque eu, ao escutar a Carol, escuto uma perspectiva que eu não tinha. Eu escuto a Cássia, a perspectiva dela que eu também não tinha. E ao eu escutar, porque juntas nós estamos aqui com um objetivo de uma análise, eu também aprendo, né? Então, a estrutura ela nos faz aprender enquanto estamos produzindo o que a gente precisa produzir. A nossa experiência diz que isto é muito ágil, nos dá muita agilidade fazer assim. O que acontece, e aí é uma premissa, que nós precisamos necessariamente considerar que o ser humano tem o seu espaço de desenvolvimento, né? Então, o ser humano também precisa se desenvolver.
e não em horário marcado. A gente costuma dizer assim, não, né, não nas agendas marcadas, assim, nós temos tantos encontros de desenvolvimento no ano. Não, naquela situação, a Miriam vai se desenvolver, ela é organizada para a Miriam se desenvolver também como ser humano. Então, as organizações, elas ganham, podem ganhar muito em agilidade, mas necessariamente precisa considerar o ser humano na sua integralidade, no seu desenvolvimento integral, né? Se uma organização não considera, ela pode ver este modelo como um modelo que lento, um modelo que demora para responder, né? Então, aqui o convite seríamos olhar assim, curto, médio e longo prazo. O que se está construindo na cultura com um modelo que, de fato, convida as pessoas a se desenvolverem sempre, né? Então, a nossa agilidade não necessariamente ela vai aparecer assim a curtíssimo prazo, mas ela, em curto, 30 dias, 40 dias, já conseguimos demonstrar como, por exemplo, quando ocorreu a pandemia, toda a nossa entrega sempre foi presencial da Nortes. A gente sempre fez as entregas das soluções presencialmente, né, junto com os clientes. Chega a pandemia onde a gente não pode estar presencial, como desenvolver competências online agora, né? Presencialmente a gente sabia. Em 30 dias, a gente remodelou tudo para conseguir criar condições de desenvolvimento de competência, também virtualmente. Então, isso mostra o quê? Precisamos ter um time ágil. Se a gente não conseguir ter um time ágil, eu não consigo essa rapidez, né, de movimentação. E isso se dá, no nosso caso aqui, pelo formato. Por estarmos sempre co-criando, sempre em círculos de análise, sempre em encontros de gestão. Então, a gente pode entender que, por exemplo, esse ágil, essa mentalidade ágil, não é necessariamente num tempo encurtado, mas numa efetividade, onde a gente entende aqui a efetividade como é uma decisão mais eficiente e eficaz por conta dessa inteligência Isso. coletiva e da estrutura que abarca toda essa inteligência Isso. coletiva. E que neste momento, quando a gente se movimenta nessa forma, nós estamos necessariamente também cuidando do longo prazo. Sem Não... dúvida. Falou de longo prazo. Pessoas de futuros. Fica mais Vocês têm algo a complementar sobre Tem. essa questão dessa integração, mentalidade ágil e um sistema que respeita os tempos? Com certeza. Eu aprendi com um colega nesse ano, um colega que ele é agilista, né? E entende bastante de modelos alternativos, assim, de gestão, que inclusive, daquelas pessoas chateadas com a disseminação, com a vulgarização, não no bom sentido do termo, né? Agilidade, porque muitas vezes vulgarização do conhecimento é ótimo, mas muitas vezes também ela é acompanhada por algumas distorções dos significados iniciais, né? E segundo ele, o significado inicial de agilidade, né, desse movimento ágil, não é rapidez, é adaptação. E esses modelos, como o modelo oficial ou o modelo Harambe da Vagas, eles são extremamente adaptativos, né? Então, eles já são, eles atendem muito bem aos requisitos da agilidade a partir desse princípio, né? Eu acho muito interessante perceber, assim, como muitas vezes pelo caminho da tecnologia, né? As pessoas que trabalham com tecnologia, elas acabam desenvolvendo conceitos que hoje em dia cada vez mais a gente absorve, né? As outras áreas vão absorvendo, mas começa lá, né? Mesmo desde o Casual Friday, né? Desde a vestimenta, desde hábitos comportamentais até realmente maneiras de se trabalhar, assim. Então, na Vagas, por exemplo, já tinha, né, esse modelo desde 99, que ele vem, até uma coisa também que me chama, muitos pontos em comum, né, com o oficial, com o desenvolvimento de vocês. Então, essa questão da teoria, ela vi depois da prática, né? Primeiro a prática, sempre. Porque é como acontece, né? E depois é que a gente vai realmente dando os nomes e conceitualizando, desenhando e estruturando e tudo mais, né? Então, na Vagas também se experimentou muito com Scrum, com todas essas técnicas, essas tecnologias organizacionais. E no final das contas é muito interessante, assim, porque então cada círculo, né, hoje em dia a gente
chama as equipes assim, né, os círculos, trabalha com as metodologias que quiser, assim, né? Então, as de tecnologia, elas continuam também usando os rituais que quiserem, as dailies, né? Enfim, todas esses rituais que já estão desenhados de uma certa maneira, né? E usam em paralelo, usam junto também o modelo Harambe, que tem também os seus nomes para as coisas, né? E alguns rituais, assim, tal. Só que, no caso da Vagas, eu sinto que a gente tem... O nosso modelo, ele é muito mais caótico, ele foi muito menos nomeado e tudo mais. Eu acho que nós é que viemos no ano... já vieram... Teve muitas organizações diferentes, assim, e a gente está mais numa outra leva, né? Da evolução desse desenho e de tudo mais, para conseguir identificar. E uma coisa que traz muita agilidade no sentido da rapidez, né? Eu acho que a primeira coisa é justamente quando você não trabalha na hierarquia, você não tem que subir e descer decisões, né? E então as coisas não têm que cascatear, né, daquela maneira e tudo mais. Então você já ganha muito tempo aí, né? Então você não tem que pedir permissão para fazer um projeto que vai de repente endereçar uma oportunidade, né? E tudo mais. Então essas decisões emergentes, né? No linguajar da Vagas, né? Esses consensos que vão sendo formados em torno de coisas de ações que devem ser feitas, assim. Então, tem muito mais chance por serem orgânicos, né? Eles respondem muito mais ao momento, são mais responsivos, realmente, né? Então, acabam sendo mais ágeis, assim, no sentido de rapidez também. Porém, tem esse outro lado, que é o lado da a formação de um consenso, ou a emergência de uma decisão, né, para que você possa identificá-la e tudo mais, ela tem esse tempo de análise. E respondendo à questão dos desafios, né, que você fez, Miriam, eu penso que esse casamento tão grande que vocês estão fazendo entre o desenvolvimento organizacional e humano, eu acho ele excelente, assim. Eu vejo que na Vagas a gente tem também essa intenção, mas eu vejo que vocês estão operacionalizando isso com uma efetividade, né? Eu achei muito legal que você lembrou que a união dessas palavras, né, eficiência e eficácia, porque sem a eficácia também não adianta ser eficiente, né? Então, a efetividade, assim, desse casamento que vocês estão conseguindo entre esses dois desenvolvimentos, eu acho que ele é crucial. A gente tem coisas nesse sentido na Vagas, mas eu acho que aqui tá mais firme esse, até porque justamente é do business, né, de vocês trabalhar o desenvolvimento humano assim, de uma maneira que, enfim, acaba sendo mais profundo e tudo, e acho que isso é uma coisa que a gente quer se desenvolver bem mais lá, assim, como casar essas coisas melhor, para justamente até atendendo a isso que você trouxe também de médio e longo prazo, até para a própria sobrevivência do modelo, porque a gente veio formatado de fábrica, né, com o modelo vertical e hierárquico, e o que a gente aqui está buscando fazer é desprogramar esse programa e abrir a possibilidade desse novo programa que é mais tipo Linux, né, que ele é cocriado, ele muda o tempo todo e tudo mais, e daí o desenvolvimento humano precisa conseguir acompanhar e como fazer isso com toda a liberdade que ele precisa ter, né? Acho que esse é um desafio. Não é um desafio para Nortos, não te respondi nesse sentido, mas respondi no sentido de desafios que eu vejo para vagas, por exemplo, quando uma organização implementa um modelo dessa natureza, né?